Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Dose Certa com Café. Oi, gente! Para quem não nos conhece, eu sou a Bia, uma estudante de medicina, e com o Roger apresentaremos o podcast de hoje. E eu sou o Roger, médico intensivista, pronto para descomplicar os temas mais importantes da medicina. E hoje apresentamos um episódio especial, que conta com o patrocínio da disciplina de Fisiologia Endócrina. Isso mesmo, Bia! E com a supervisão do nosso querido professor Silvano. Um abraço, professor, sua colaboração aqui é sempre bem-vinda. E hoje vamos mergulhar em um assunto super importante na fisiologia endócrina e para a saúde, é claro, mas que ainda gera muitas dúvidas: a tireoidite de Hashimoto. E neste episódio vamos revelar uma curiosidade que esta doença pode causar que parece loucura. E olhem só, pessoal, isso vai ser surpreendente, acreditem. Então, vamos lá. Olá, pessoal! Então, se você já pegou o seu cafezinho, vamos para uma conversa sobre uma doença que afeta a tireoide. Sim, Bia, mas acho que vale aqui, primeiramente, entendermos como a tireoide é importante. Sim, Roger. Antes de entrarmos de cabeça na tireoidite de Hashimoto, não é? Isso mesmo. Assim entendemos onde a tireoidite atua. Então, vamos falar um pouquinho da glândula tireoide. Legal, Roger. Porque muita gente nem sabe direito a importância dessa glândula. E a gente só sabe que quando surge uma doença que afeta seu funcionamento, muitas coisas podem dar errado. Exatamente, Bia! Parece pequena ali no pescoço, mas o estrago de um mau funcionamento, mesmo que temporário, pode afetar todo o organismo. Explica aí, Dr. Roger. O que essa glândula tireoide faz afinal? Bom, para começar, a tireoide fica bem aqui, na parte da frente do pescoço, logo abaixo do pomo de Adão, sabe? Ela tem o formato de uma borboleta e é a grande responsável por produzir os hormônios T3 e T4. Ah, sim. Aqueles exames de sangue endócrinos, não é? Sim, Bia. Estes hormônios tireoidianos são produzidos na glândula tireoide a partir de um processo enzimático que envolve uma proteína rica em aminoácidos tirosina e com átomos de iodo. Claro, por isso ingerimos alimentos com iodo, como o iodeto de potássio presente no sal de cozinha, não é? Exatamente. Então, o iodo é incorporado a uma proteína chamada de tireoglobulina, mais precisamente nos aminoácidos tirosina. Lembro que vi isso na aula com o professor Silvano. Existe uma enzima chamada de tireoperoxidase, numa região chamada de folículo. Estes folículos são cheios de tireoglobulina, e é neste local que a tireoperoxidase insere o iodo nos resíduos de tirosina. Isso mesmo. A tireoperoxidase, também conhecida por TPO, insere nos resíduos de tirosina 1 ou 2 átomos de iodo, que é o máximo que dá para inserir. Então, com a combinação de 2 aminoácidos já com iodo, podemos ter no final uma composição de uma molécula contendo 3 ou 4 átomos de iodo. Ah, sim, 3 iodos. Significa que a molécula é o T3-triodotironina. E com 4 iodos teremos o T4, que é a tiroxina. Mas, Roger, tudo isso acontece sem nenhuma regulação? Agora você vai lembrar, Bia. Você sabe quem é que manda na tireoide? Sim, lembro sim, Roger. O TSH é o hormônio liberado pela hipófise. Ele é chamado de hormônio tireoestimulante porque ativa a tireoide. E ainda tem o TRH, que é o hormônio liberado pelo hipotálamo e que estimula a hipófise a produzir o TSH. É o chamado eixo hipotálamo-hipófise-tireoide. Nossa, muita coisa! E acho que falamos essa história da tireoide de trás para frente. É um tal de um ativar o outro, não é? Vamos fazer um apanhado desta história toda, mas na ordem certa. Claro, Bia. O hipotálamo libera o TRH, que na hipófise estimula a liberação do TSH. O TSH atua nos folículos da tireoide, estimulando a formação dos hormônios T3 e T4. Nestes folículos temos a ação da tireoperoxidase inserindo iodo nas moléculas de tireoglobulina e a combinação de 2 aminoácidos de tirosina da tireoglobulina contendo átomos de iodo formam os hormônios T3 e T4. Uau! Acho que já estou estudando para fazer uma prova. Sempre é bom lembrar, Bia. Mas vamos agora falar o que fazem estes hormônios no organismo. Ótimo, Roger. Conta pra gente seu papel fisiológico. Então, agora os hormônios T4 e T3 são liberados para atuar em todo o organismo. E o mais importante é que o T4 é um pró-hormônio. Quero dizer que ele é convertido em T3. Então só o T3 tem ação na nossa fisiologia, é isso? Sim, existem enzimas, chamadas de deiodinases, que atuam convertendo o hormônio T4 em T3, como também atuam inativando o T3 em T2.
E até o T4 pode virar o T3 reverso. Lembrando que existem as deiodinases D1, D2 e D3. Ah, sim. Lembro na aula que o T3 reverso é formado pela deiodinase D3 e não apresenta atividade metabólica. Mas pode estar elevado em algumas situações de adaptação do organismo, como na sepse, trauma ou infecção grave, por exemplo. Mais uma vez você está certa. Estas enzimas são importantes para controlar a presença dos hormônios tireoidianos nos tecidos. Tem até uma curiosidade falada em aula, me lembro bem. A deiodinase do tipo D3 é bem expressa nos primeiros meses de gestação na placenta, justamente para que o bebê não receba muito hormônio tireoidiano da mãe para não ser prejudicado. Sim, isso mesmo. Isso acontece principalmente no primeiro trimestre. Depois disso, o feto começa a sua produção de hormônios tireoidianos e passa a ter suas enzimas deiodinases para degradação e ativação, e regular a presença destes hormônios. Este equilíbrio é fantástico, né, Roger? Fantástico mesmo. Mas voltando agora para não esquecermos que é o hormônio T3 que atua nas células promovendo suas funções. Ele atua se ligando a receptores intracelulares para promover no núcleo transcrições de proteínas. Mas é claro, formar proteínas com funções específicas para cada tecido. Sim. Tipo o T3 atua nas células dos tecidos promovendo a formação de receptores, melhorando a comunicação intracelular e até formando enzimas para o metabolismo, como as enzimas que atuam na gliconeogênese, e aí formar mais glicose conforme a necessidade metabólica. Você sabe mesmo, Bia. Só que a coisa não para por aí. Esses hormônios atuam em praticamente em todos os tecidos do corpo, regulando desde a frequência cardíaca, passando pelo metabolismo energético, crescimento ósseo, crescimento das unhas e dos cabelos, controle da temperatura corpórea e até do ciclo menstrual. Uau! A tireoide tem muito controle, né? Sim, e quando essa orquestra desafina, aí a gente tem problemas. Exato. Quando essa orquestra falha, surgem sintomas que muitas vezes passam despercebidos, até que o dano já esteja feito. Parece que fizemos um resumão de fisiologia, mas vai ajudar no entendimento do tema do nosso podcast, a tireoidite de Hashimoto. Sim. Falando nisso, Roger, de onde surgiu esse nome, tireoidite de Hashimoto? Parece nome de personagem de anime. Quase isso, Bia, mas a história é bem interessante. A tireoidite de Hashimoto foi descrita pela primeira vez em 1912 por um médico japonês chamado Hakaru Hashimoto. Japonês? Que legal! Não sabia. Pois é, ele observou a glândula tireoide aumentada, infiltrada por células inflamatórias que mais tarde descobriu-se serem linfócitos. Então, o Dr. Hashimoto já tinha sacado que a inflamação era a chave da coisa? Sim, um baita achado pioneiro. Mas, Bia, acredita que levou décadas até que a doença fosse reconhecida como autoimune? Nossa, que demora! Pois é, hoje a gente sabe que é uma das causas mais comuns de hipotireoidismo em países com adequada ingestão de iodo. Agora que entendemos a fisiologia e até a origem de Hashimoto, vamos ao que realmente acontece lá dentro. Tipo, qual é o mistério por trás da tireoidite de Hashimoto? Vamos lá! Hashimoto é uma desordem autoimune. Tipo, o sistema imune, que deveria estar combatendo invasores externos, tipo vírus e bactérias, se confunde e ataca os próprios folículos da tireoide. Meu Deus, que mancada do sistema imune. Exatamente. E o pior é que esse ataque leva à destruição progressiva da tireoide. E como rola esse ataque? É tipo um exército de células do mal invadindo a tireoide? Quase isso. A resposta imunológica envolve tanto os linfócitos T citotóxicos, que são tipo os soldados que matam as células com problemas, mas macrófagos, linfócitos B e linfócitos T helper. Acho que estudei isso em imunologia. O sistema imune identifica erroneamente uma estrutura, uma proteína do nosso organismo como sendo invasora. Exatamente, Bia. O que acontece é que, por uma combinação de fatores, o sistema imune passa a reconhecer partes da tireoide como se fossem invasores. Isso pode ocorrer por alterações em genes que regulam a resposta imune, como os do sistema HLA, e também por fatores ambientais como infecções virais e até o estresse prolongado. Esse conjunto de influências desregula a vigilância imunológica e o corpo começa a atacar o que na verdade é dele mesmo. Caramba, que violento! E é mesmo. A partir daí, o organismo começa a reconhecer e produzir anticorpos contra proteínas da própria tireoide, como a tireoperoxidase e a tireoglobulina que falamos no começo deste podcast. Bem lembrado. E olha só, esses anticorpos marcam essas proteínas como perigosas,
e isso atrai células de defesa que causam inflamação e vão destruindo lentamente o tecido da glândula. Entendi. Então, são vários fatores trabalhando juntos para destruir a tireoide, mas tudo isso pelo nosso próprio sistema imunológico. Por isso que a tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune. Nossa! Um ataque a uma glândula do nosso próprio organismo. É por isso que fazemos análises laboratoriais de busca por anticorpos anti-tireoperoxidase e o anti-tireoglobulina? Sim, Bia, para investigar se há uma doença autoimune atacando a tireoide. E quais os sinais que o paciente sente quando a tireoide começa a ser atacada, Roger? Boa pergunta, Bia. A coisa é traiçoeira, porque clinicamente o paciente pode estar eutireoidiano no início. Nossa, que confuso isso! Calma, Bia! Eutireoidiano significa que os níveis hormonais da tireoide estão normais, apesar do ataque autoimune já estar rolando. Ah, saquei! Tipo, a tireoide tá lá, tranquilona, trabalhando direitinho, mas por dentro a confusão tá acontecendo? Exatamente. Mas com o tempo, a coisa evolui, né? Passa para hipotireoidismo subclínico. Aquele momento em que o TSH começa a subir, mas o T4 livre ainda tá de boas. Isso. E mais adiante, para hipotireoidismo clássico, quando a tireoide já não consegue suprir uma produção normal de hormônios T3 e T4. E aí a coisa começa a ficar mais clara, né? Quais os sinais de alerta, Roger? Aqueles que as pessoas não podem ignorar de jeito nenhum. Neste caso, a gente vai ter fadiga. Sabe aquela canseira que não passa nunca? Sonolência, pele seca, constipação, ganho de peso sem motivo aparente, cabelos mais frágeis, unhas quebradiças, intolerância ao frio, bradicardia, depressão e, para as mulheres, até disfunção menstrual. Sinais que facilmente a gente ignora, né? Achando que é só cansaço ou estresse. Pois é. E, em alguns casos, ocorre a liberação abrupta de hormônios devido à destruição folicular logo no início, pois os folículos tireoidianos contêm muitos hormônios T3 e T4. Ah, sim, e neste caso a gente tem um quadro chamado hashitoxicose, que pode simular um hipertireoidismo transiente, não é? Isso mesmo. Então, com a destruição destes folículos pelo sistema imune, a tireoide libera muito mais hormônios para a corrente sanguínea, mas logo depois entra em pane, virando hipotireoidismo. Poderíamos considerar que seria uma crise tireotóxica, tipo uma tempestade de hormônios? A crise tireotóxica ou tempestade tireoidiana é mais grave. Nestes casos, há uma grande liberação de hormônios T3 e T4. Nesta crise, o paciente corre sérios riscos, pois existe um risco fatal. Já na hashitoxicose, a gravidade é de leve a moderada. Mas essa crise tireotóxica traz o que de diferentes além de termos mais hormônios na corrente sanguínea? Bia, essa crise, essa tempestade tireoidiana, pode agravar a saúde da pessoa por diferentes mecanismos, pois os hormônios tireoidianos elevados demais podem aumentar a expressão de receptores beta-adrenérgicos e, com isso, promover aumento dos batimentos cardíacos, gerando até uma arritmia. Pode causar tremores, elevação da temperatura, delírio, náuseas, vômitos, diarreia, convulsões e até o coma. Nossa, que grave essa crise tireotóxica. As causas para gerar essa crise tireotóxica são diferentes. Neste caso, pode ser pela doença de Graves, infecções, cirurgias, iodoterapia, estresse fisiológico intenso e até a suspensão do tratamento com antitireoidianos. Meu Deus, Roger. E como se trata uma pessoa nesta crise tireoidiana, já que é potencialmente fatal? Assim, Bia, o tratamento é realizado para reduzir os efeitos exagerados dos hormônios tireoidianos. Neste caso, uso de drogas beta-bloqueadoras, como o propranolol. Ah, sim, para promover a diminuição dos batimentos cardíacos por bloqueios de beta-1, certo? Certo. Uso de iodeto de potássio para saturar a glândula com iodo, assim criamos o efeito Wolff-Chaikoff, que é nada mais nada menos que encher os folículos de iodo, já que são locais que captam muito iodo. E os folículos saturados de iodo criam mecanismos inibitórios, e isso paralisa o funcionamento dos folículos na tireoide temporariamente. Assim bloqueia a produção de hormônios. Exatamente. Também podemos usar metimazol ou propiltioracil, o famoso PTU. Essas drogas atuam inibindo a tireoperoxidase nos folículos, então a gente reduz a produção dos hormônios T4 e T3. O que também diminui os sintomas do paciente, né? Isso mesmo, mas tem uma diferença importante entre eles. O PTU tem uma ação extra, ele também bloqueia a conversão do T4 em T3 nos tecidos do organismo, o que ajuda ainda mais em casos de crise tireotóxica.
Ah, então ele atua dentro e fora da tireoide. Isso aí. Por isso, o PTU é mais usado em situações agudas, como na tempestade tireotóxica. Já o metimazol é preferido para o tratamento a longo prazo, porque tem menos efeitos colaterais e é tomado só uma vez ao dia. E na gravidez, tem alguma diferença? Tem sim. No primeiro trimestre da gestação, a gente prefere o PTU porque o metimazol pode aumentar o risco de malformações. Estes fatores devem ser bem observados. Sim, a gente também pode usar no paciente drogas corticoides que atuam inibindo a conversão do T4 em T3. Podemos usar também antitérmicos, fluidoterapia e, claro, tratar a causa de base, como por exemplo, uma infecção grave. Ufa! Quanta coisa! Complicado, né? Mas agora voltando para a tireoidite de Hashimoto. Como a gente bate o martelo e confirma o diagnóstico de Hashimoto? Porque com esses sintomas variados fica difícil, né? Aí entra a chave diagnóstica, Bia. Os exames laboratoriais são cruciais. O TSH desse paciente estará elevado numa fase mais tardia da doença, pois veja, em Hashimoto, com a deficiência de hormônios T4 e T3 não teremos o feedback negativo no hipotálamo e hipófise. Assim, a hipófise fica liberando muito TSH. E o que mais? As dosagens de T4 e T3 estarão reduzidos e, para confirmar a presença da doença autoimune, fazemos a busca por anticorpos anti-tireoperoxidase ou anticorpos anti-tireoglobulina. E a ultrassonografia? Pode ajudar em algo? Como fica a tireoide no Hashimoto? Fica sempre grande ou ela pode encolher também? Ótima pergunta. No começo da doença, a tireoide costuma sim ficar aumentada por causa da inflamação. É o que chamamos de bócio difuso. Mas com o tempo, se a inflamação persiste e vai destruindo o tecido, a glândula pode encolher e ficar atrofiada. Isso é mais comum em casos crônicos ou em pacientes mais idosos. E dá para ver isso no ultrassom? Dá sim. O ultrassom consegue mostrar se a glândula está aumentada ou reduzida, além de revelar a textura irregular e outras alterações típicas da doença, como os micronódulos e a vascularização aumentada. Ah, é o que conversamos sobre a grande presença de linfócitos que atacam a tireoide. Em pacientes com Hashimoto, essa infiltração por linfócitos pode ser observada por análises histológicas. Por análise de microscopia, certo? Sim, Bia. Para isso, precisamos de uma amostra. A gente normalmente não precisa fazer biópsia cirúrgica, porque o diagnóstico é feito com exames clínicos, laboratoriais e ultrassom. Agora, se o paciente tem um nódulo associado, aí sim indicamos a punção aspirativa, para analisar as células isoladas e ver se há algo suspeito. Neste caso, só observamos células, né? Isso mesmo, Bia! É importante a gente excluir outras causas de disfunção tireoidiana para chegar ao diagnóstico, como hipotireoidismo secundário ou induzido por medicamentos. Tem remédio que adora atrapalhar a tireoide, viu? Ah, sim. Tipo a amiodarona, que é um antiarrítmico, e o tratamento por lítio usado em transtorno bipolar, né? Exatamente. Sem contar outras causas que devem ser excluídas como infecções na tireoide, cirurgia com a retirada da glândula, como causas congênitas e até as de caráter central, como tumores hipofisários e até a síndrome da cela vazia. Sim, a síndrome da cela vazia, que já foi tema de podcast aqui. Uau, nosso papo tá cheio de informação, mas tá faltando o tratamento da tireoidite de Hashimoto, Roger. Claro. Neste caso, com as diminuições de hormônios T4 e T3 na tireoidite de Hashimoto, o tratamento de escolha é a administração de levotiroxina, que é o próprio hormônio T4. Mas, Roger, por que não se usa também o T3 como reposição hormonal neste caso? O tratamento de escolha para o hipotireoidismo é a levotiroxina, o T4, monitorada principalmente pelo TSH. Já a forma sintética do T3, que é conhecida por liotironina, não é indicada na rotina, porque além de faltar evidência clara de benefício, o T3 tem meia-vida curta, pode causar variações hormonais ao longo do dia e até sintomas como palpitações, ansiedade e insônia, se mal dosado. Só é usado em condições muito específicas, quando, por exemplo, o organismo não consegue converter T4 em T3, mas basicamente em casos extremos de hipotireoidismo. Muito interessante isso. O tratamento com levotiroxina é monitorado principalmente pelo TSH, porque ele é o hormônio mais sensível para refletir se o organismo está recebendo a quantidade certa de T4. Quando o T4 está em falta, o TSH sobe. Quando tem em excesso, o TSH cai. Então, ele funciona como um termômetro da regulação do eixo hipotálamo-hipófise-tireoide.
Incrível toda essa nossa conversa. Mas tá faltando aquela curiosidade que você falou, Roger. Tô curiosa. Então, Bia, a curiosidade é que a tireoidite de Hashimoto pode progredir para outra condição muito conhecida na fisiopatologia da tireoide. Não acredito, Roger. Você está falando da doença de Graves? Mas a doença de Graves é uma condição de hipertiroidismo, de doença autoimune, de anticorpos contra o receptor de TSH. Meu Deus, como isso? Isso mesmo, Bia. Agora bugou tudo aqui. Calma aí, vamos lá. Em alguns pacientes, o Hashimoto pode evoluir para a doença de Graves. É como se o sistema imune mudasse o jeito de atacar a tireoide para diminuir os hormônios, depois começa a forçar demais a produção dos hormônios. Então, o sistema imune dá um cavalo de pau? O sistema imune também pode criar anticorpos contra o receptor do hormônio hipofisário, TSH, e neste caso, estes hormônios passam a atuar nestes receptores. Gente, uma virada e tanto. Vários tipos de anticorpos já foram identificados contra o receptor de TSH. Estes podem ser estimulantes, bloqueadores ou neutros. A grande maioria dos anticorpos contra o receptor de TSH na tireoidite de Hashimoto é do tipo bloqueador. Raramente, indivíduos com tireoidite de Hashimoto podem apresentar anticorpos estimuladores. Então, nos casos em que os anticorpos são estimulantes, eles ativam o receptor de TSH e os folículos passam a produzir mais hormônios e viram hipertireoidismo. Pois é, Bia. Podem assim evoluir para a doença de Graves. Estou chocada com isso, Roger. É por isso a gente tem que ficar de olho. Sempre monitorar os pacientes com atenção. Não podemos nos esquecer de que a tireoidite de Hashimoto não é só sobre hormônios e exames. Com certeza, Bia. Além dos marcadores laboratoriais, precisamos olhar para o paciente como um todo. A tireoidite de Hashimoto impacta o sono, o humor, a cognição e a autoestima. É verdade. Especialmente em mulheres jovens, o suporte emocional e o segmento clínico são fundamentais. A gente precisa acolher, entender as dificuldades e oferecer o suporte para que elas possam ter uma vida plena. Exato. Cuidar de quem tem a tireoidite de Hashimoto é mais do que repor hormônios. É oferecer escuta, educação e acompanhamento de longo prazo. É isso aí, Roger. Adorei nosso bate-papo de hoje. A tireoide não é pequena coisa, né? Nem um pouco. Pequena no tamanho, grande no impacto. Esse podcast passou voando, Bia. Mas, antes de nos despedirmos, queremos agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Sua audiência é o nosso maior incentivo. Isso mesmo. E não podemos esquecer de agradecer à disciplina de Fisiologia Endócrina pelo apoio e patrocínio desse podcast Dose Certa com Café. Com a supervisão do nosso querido professor Silvano, que nos ajudou a trazer informações de qualidade para vocês. Ah, sim, claro. Muito obrigada, professor. E muito obrigada a todos que nos ouviram. Obrigado por acompanharem a gente. E fiquem tranquilos, nem toda oscilação hormonal precisa abalar seu eixo de estudos.